A lanchonete estava cheia naquele final de tarde abafado. Era sexta-feira. O clima na rua parecia leve, mas ali dentro o ambiente sempre mudava quando ele aparecia. O valentão da região. Um sujeito que vivia entrando apenas para zombar, provocar, arranjar confusão e, principalmente, mirar sua maldade em quem não podia revidar. E foi exatamente o que fez quando avistou o garçom em cadeira de rodas. Um homem brasileiro, ex-policial do BUPE, que havia perdido parte da mobilidade em uma operação anos antes, agora lutava todos os dias, não só contra as sequelas físicas, mas também contra as limitações que a sociedade colocava sobre ele. O valentão caminhou até ele com passos lentos e provocativos, um sorriso cínico no rosto, e sem piedade começou as ofensas. Aí, dá até para acreditar? O grande caveira agora limpando mesa? Aposto que nem consegue segurar um copo direito. Clientes tentavam ignorar, mas a crueldade atrai olhares. Foi isso que sobrou para você, né? Se ferrou lá na favela e agora vive às custas do governo. O ex-BOPE ouviu tudo em silêncio. Ele sempre escolhia o silêncio. Mas naquela tarde, o valentão queria mais. Ele queria um espetáculo. Segurando um copo com uma bebida espessa rosa, brilhante e viscosa, o tipo que mancha o chão, o uniforme e a dignidade, o agressor ergueu o braço com arrogância e despejou todo o conteúdo sobre a cabeça dele. A mistura desceu lentamente pelo cabelo, pela camisa, pelo encosto da cadeira de rodas. A lanchonete ficou em silêncio por um instante, e então as risadas começaram. Ninguém imaginava. Mas aquele homem era o pior alvo possível para esse tipo de covardia. No fundo da lanchonete, sentada em uma mesa isolada, estava a pessoa mais atingida pela humilhação. Sua filha. Claire, adolescente, tentava esconder o rosto enquanto via o pai, sujo, envergonhado, limpando a cadeira de rodas com um pano velho. Não havia raiva nos olhos dela naquele instante. Havia vergonha. Uma vergonha pesada, injusta, silenciosa. O ex-BOPE aproximou-se e tentou sorrir. Filha, quer alguma coisa de sobremesa? Claire suspirou. Pai, sério? Olha para você. É impossível sair com você sem passar vergonha. Ele ouviu aquilo como se fosse uma facada lenta, mas respondeu com a mesma calma de sempre. Eu sei que não tem sido fácil, mas podemos ir ao cinema depois, se você quiser. Ela desviou o olhar, e naquele momento ele percebeu. Perder a mobilidade foi difícil, mas perder a conexão com a filha estava sendo insuportável. Quando voltaram à mesa, Claire finalmente explodiu. Ela disse que a vida tinha sido destruída desde que ele voltou, que nada era como antes, que tudo tinha mudado e que ela estava cansada de fingir que não se importava com o olhar das pessoas. O ex-BOPE apenas escutou. Não havia nada que ele pudesse dizer que curasse aquela dor. Eram feridas profundas demais. E não eram só dela. Por trás daquele silêncio resignado, existia um homem que já tinha enfrentado muito mais que humilhação pública. Já tinha enfrentado tiroteios, explosões, missões que tiravam o sono, colegas que não voltaram. Mas enfrentar a frustração da própria filha? Era uma batalha completamente diferente. Enquanto o ex-BOPE limpava uma mesa derrubada por um cliente distraído, segurando o pano com dificuldade por causa dos dedos parcialmente rígidos, o valentão voltou a passar perto dele e, fingindo tropeçar, deixou uma bandeja cair ao lado da cadeira de rodas. Opa! Cuidado aí, campeão! Não esquece de limpar o chão. Isso se conseguir alcançar. Era óbvio que ele tinha feito de propósito, ele sabia disso. Claire sabia disso. E mesmo assim, respondeu apenas, tudo bem, eu limpo. A filha, observando de longe, sentiu algo começar a se romper dentro dela. Pela primeira vez, não foi vergonha. Foi indignação. Mais tarde, quando conseguiu uma pequena pausa,
ele se aproximou de Claire novamente. Filha, vou tentar pedir outra sobremesa. Talvez você goste dessa. Mas ela respondeu: Pai, eu só quero ir para casa. É constrangedor demais ficar aqui com você. E ele apenas disse: Tudo bem, se é o que você quer. Apesar da dor, ele nunca levantava a voz, nunca rebatia, nunca exigia carinho ou respeito. E esse era justamente o motivo pelo qual tudo estava prestes a mudar. O sino da porta tocou. Um homem entrou às pressas, rosto coberto, mão tremendo ao erguer uma arma. Todo mundo quieto! Carteiras na mesa, agora! Clientes congelaram. Pessoas gritavam. Crianças choravam. O valentão, aquele que ria, humilhava e provocava, agora tremia mais do que todos. Mas o ex-bope? Não. Ele permaneceu calmo, com o olhar firme de quem já esteve diante da morte, e sobreviveu. O ladrão apontou a arma para a cabeça dele. Você aí! Joga a carteira! Agora! Ele respondeu com voz estável. Minha carteira está no bolso interno. Só não se mova com o dedo no gatilho. Esse tipo de arma dispara fácil. O ladrão vacilou. Cala a boca! Você não manda em nada aqui. Ele continuou. E essa arma dentro da mochila? Um calibre grande assim, se disparar, gera uma faísca que incendeia o tecido. Você não pensou nisso, pensou? O ladrão ficou confuso. Perdeu o foco. A mão tremeu. Foi tudo o que ele precisava. Com um movimento rápido, puxou a mochila para o lado e empurrou a arma com precisão calculada. A arma caiu. O ladrão se desequilibrou. E o ex-bope travou seu braço com uma técnica limpa e eficiente. Se afaste da minha filha. A polícia chegou segundos depois, o ladrão foi preso. E o valentão? Assistiu tudo sem coragem de mover um músculo. Quando tudo acabou, Claire correu para o pai e o abraçou tremendo. Eu achei que ia te perder. Ele a envolveu com cuidado. Eu também tive medo. Não de mim, mas de perder você. Ela chorou no ombro dele e finalmente disse o que ele esperava há meses. Me desculpa, pai. Eu fui horrível com você. Eu não via o quanto você lutava todos os dias. Ele apenas sorriu, sem exigir nada. Filha, eu nunca quis ser perfeito. Só quis ser seu pai. Quando a polícia saiu, o valentão tentou escapar pela porta lateral. Mas o ex-bope apenas disse, com calma. Ei! O valentão congelou e ouviu algo que jamais esperava. Você não precisa ter medo de mim, só precisa aprender a respeitar. O valentão abaixou a cabeça. Não por medo, mas porque, pela primeira vez, entendeu o tamanho da própria pequenez. De volta à mesa, Claire limpou o uniforme do pai, exatamente como ele tinha feito com ela tantas vezes na infância. Os dois finalmente estavam juntos de novo. Ela sorriu. Pai, vamos ao cinema, mas dessa vez, escolhe você o filme. Ele riu. Ação ou comédia? Tanto faz, desde que seja com você. Enquanto saíam da lanchonete, clientes começaram a aplaudir discretamente. Não pelo que ele fez naquela noite, mas pelo que ele faz todos os dias. Lutar sem perder a humanidade. Ficar firme, sem humilhar ninguém. Proteger sem ferir. Ser forte, sem usar força. E assim, aquela história ficou marcada não como o dia em que um valentão humilhou um veterano, mas como o dia em que um ex-policial do BOPE lembrou a todos o que é coragem de verdade.